Nós temos assistido a uma incapacidade crônica de intelectuais, de escritores ou de pelo menos aspirantes a essas coisas, né, de chegarem a produzir, né, obras, pesquisas, realizar, enfim, iniciativas intelectuais realmente frutíferas, seja no tradicional ambiente acadêmico, seja nesses novos meios online, né? Isso tem muitas razões de ser, né? Na academia nós nos vemos, por um lado, toldados por um problema que é bastante apontado, que é o da chamada especialização. Então, a pessoa, mesmo a pessoa bastante dedicada, muitas vezes se vê a estudar uma única coisa de maneira estritamente fechada, de maneira bastante, né, limitada, numa área do saber já ela própria limitada, de tal forma que lá no fim, após o mestrado, após o doutorado, ou quem sabe a chegar numa livre docência, o que restará nas mãos desse pesquisador será um conhecimento, um suposto conhecimento que paira no ar, sem contexto, sem origem, sem destino. Outro mal bastante apontado é o da politização ou ideologização do conhecimento. É verdade que esse é um grande problema e é verdade também que são, sobretudo, as ideologias de esquerda que na academia têm uma maior presença hoje em dia. Mas o mal da ideologização do conhecimento não é privilégio da esquerda e é um mal independentemente de orientação ideológica, né? Vale lembrar que o erudito, a palavra com que se descrevia essa vocação em grego, o scholiastes, era aquele que havia cessado, havia, por assim dizer, parado de agir para compreender algo do que estava à sua frente. Daí, né, ter algum parentesco com o ócio, né? E isso evidentemente se perde de vista quando se mobiliza o conhecimento para a consecução deste ou daquele objetivo político, por mais nobre que seja a razão linkada para tanto. No entanto, eu acredito que problemas como esses, que são problemas reais, a superespecialização, a politização das humanidades, são, na verdade, apenas sintomas de problemas bem mais fundamentais, bem mais graves. Nós vemos, por exemplo, as universidades obcecadas, né, os professores universitários muito centrados em seus planos de carreira, centrados em elaborar os currículos que os tornem mais competitivos e assim por diante. Então, as preocupações imediatas de ordem profissional acabam tomando o lugar daquela que deveria ser a preocupação, né, suprema do indivíduo que se dedica à atividade intelectual. Esse cara deveria, né, estar se concentrando ali em alcançar objetivos de natureza intelectual, mas as próprias condições sociais hoje em que funcionam as universidades, que não são condições que correspondem ao que se tinha um século, ou 2 séculos, ou 3 séculos atrás, obviamente, essas condições mesmas acabam nos forçando a ter uma disposição completamente equivocada frente aos objetivos intelectuais. E pesa ainda o fato de que, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, mas já sofremos com isso aqui no Brasil, né, começamos a sofrer, existe uma superabundância de doutores. Ora, há muita gente procurando emprego em um mesmo setor, o setor universitário, e nele se dá o que se dá
comumente nos demais setores. Muita gente fica desempregada. No entanto, eu entendo que é possível transformar essa falta de função ou falta de lugar para o intelectual, especialmente o intelectual acadêmico hoje, é possível transformar isso em um trunfo. É possível que a pessoa que não consegue mais se realizar, né, por um motivo ou outro na academia, possa servir de ponte, possa servir de mensageiro para deflagrar processos culturais em outros espaços que estão carentes de pessoas que tenham esse tipo de conhecimento. Estou me referindo sobretudo ao ambiente online de ensino, ao ambiente online de autodidatismo, de autoeducação. Se por um lado a academia, os institutos, ou seja, esses órgãos sociais que estão funcionando aí há muito tempo, sofrem hoje de excesso de profissionalismo, por outro lado, nesses novos meios, promissores sim, mas ainda muito mal utilizados, nesses novos meios online, nós sofremos não de excesso de profissionalismo, mas de excesso de amadorismo. Daí que você pode ver que o que se prolifera online são modelos muito prontos, muito óbvios de ação cultural. Montar um curso sobre isto ou aquilo, montar um clube do livro e assim por diante. Evidentemente, isso discrepa, isso vai muito longe do que, em geral, se compreende como pesquisa séria, como atividade cultural, né, de ponta, né? E a grande questão é, por que está assim? Bem, a migração que já vem ocorrendo de muitos professores e pesquisadores acadêmicos, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas em alguma medida já aqui no Brasil, e eu de alguma maneira me situo nesse processo, essa migração indica a possibilidade de realizarmos, como eu falava há pouco, um casamento entre a liberdade, né, que enseja o amadorismo nesses meios online, e certo profissionalismo do espírito, o bom profissionalismo, que era aquele que se cultivava, se costumava pelo menos cultivar nos departamentos, né, de humanidades. Assim, esse intelectual pode trazer essas ferramentas, as ferramentas da erudição, para um novo meio, para novos círculos sociais, a fim de que se consiga fomentar novos padrões de investigação. Eu insisto nesta palavra investigação, e não é à toa, porque eu acredito que justamente por você ter ferramentas antes impensáveis no ambiente online, você pode criar meios, procedimentos, né, modelos de intervenção cultural que não eram possíveis nem na academia. E você pode lançar mão disso para aclimatar as suas pesquisas, os seus esforços mais pessoais a esse novo ambiente, chamando pessoas, congregando pessoas para que se dediquem também àquela atividade com você. Assim, o modelo de investigação, ou seja, de mostrar o processo, digamos, pelo qual o indivíduo vai se aproximar daquilo que ele deseja conhecer, desde da circunscrição de um problema, da delimitação de uma bibliografia mínima, né, no vai e vem das hipóteses, no abandono de uma abordagem que a princípio parecia promissora, mas teve de dar lugar a outra postura que essa sim se mostrou mais adequada. Enfim, todas essas circunstâncias cambiáveis e muito naturais que ocorrem no comércio de qualquer pessoa com livros, com ideias, com discussões, enfim, isso pode ser colocado como o próprio motor das investigações em meio online. Essa me parece uma forma
justamente de você começar a forçar, a abrir brechas para que o conhecimento encontre, ou melhor, reencontre a liberdade e não se petrifique. E, bem, eu não posso ter grandes pretensões a respeito, eu não posso pretender alterar o rumo da educação brasileira ou mundial, mas eu posso, com convívio, colaborar para que isso ocorra em alguma medida, pelo menos frente ao círculo de pessoas, poucas pessoas, enfim, mas as pessoas que me conhecem têm algum apreço pelo que eu ensino e escrevo. É preciso acelerar de alguma maneira esse processo. Não estou dizendo que tenhamos de ser anti-universitários, anti-acadêmicos. O que eu defendo é que hoje nós temos de ser para-acadêmicos. Não faz sentido mais algum o sujeito enclausurar-se nas universidades, fechar ali o âmbito de circulação do saber e colocá-lo num patamar hierárquico, né, socialmente hierárquico mais elevado e falar dali para as massas. Não, as massas estão falando. As próprias universidades dependiam, para funcionar, de um consenso mínimo acerca da finalidade do ensino universitário. Esse consenso mínimo não existe mais. Ao longo de 2 séculos tivemos modismos e mais modismos acadêmicos. Vimos de tudo. Mas, apesar das discordâncias graves e radicais de ideias que professores, pesquisadores, escritores, cientistas pudessem ter ali dentro, eles compartilhavam de um arcabouço comum de ideias acerca da finalidade da vida do espírito. Esse arcabouço não existe mais. Ao contrário, nós temos hoje professores, pesquisadores, doutores que estão investidos 100% em pregar contra a existência de algum saber que seja mais alto que os outros. Já não se trata sequer mais de relativismo, trata-se, na verdade, de um ativismo contra a própria ideia de verdade, a qual é contestada como um conceito autoritário ou tributário desta ou daquela construção histórica e social que assim é transitória e, portanto, o próprio valor dessas coisas seria algo a ser levado pelo vento. Como pode a universidade ainda funcionar gozando de uma série de privilégios se, ao mesmo tempo, os mais altos dignitários dessas instituições estão empenhados em negar a base desses próprios privilégios? É absurdo. Ou seja, é preciso que, em alguma medida, nós nos movimentemos para além dessa moldura histórica que está ficando no passado. Eu não digo que as universidades deixarão de existir daqui a 5, 10 anos ou mesmo décadas. Quem sabe sobrevive ainda até séculos. Mas é uma instituição, tal como existe hoje, é uma instituição ferida de morte. Precisamos, assim, nos movimentar, insisto, num ambiente mais largo, como fizeram, por exemplo, muitos intelectuais no período da decadência da universidade medieval. Eles, de alguma maneira, fizeram a sua formação ali, mas buscaram outros meios de ação, buscaram outros meios de financiamento, buscaram falar entre si. Boa parte da ciência moderna surgiu na correspondência privada dessas pessoas. Eles se viram ali com novas tecnologias e lançaram mão delas. Se nós pensarmos, aliás, na própria filosofia, no surgimento da filosofia, bem, alguém pode disputar se foi Pitágoras, ou se foi Sócrates, ou se foi sei lá quem, o primeiro filósofo, mas é inegável que aquele que estruturou a própria atividade filosófica e tornou possível a perpetuação dela, a penetração social dela, foi Platão. E ele o fez o quê? Lançando mão de algumas novas tecnologias naquele período. Uma em particular, que ainda era pouco difundida justamente naquela altura histórica, começou a ser mais presente, a gozar de mais atenção das elites,
que é a escrita. Essa foi a grande arma de propaganda de Platão. Ele mesmo que escreveu tanto e tão bem contra a escrita, os males que esse mundo alfabético nos traz, matando a oralidade. Bem, quero com isso dizer que temos de honrar a nossa altura histórica, temos de agir segundo as possibilidades que nos são dadas. Modestamente, eu busco fazer isso em convívio. Bem, Convívio está indo agora para o seu terceiro módulo, que se chama A Alegoria do Mundo, o mago, o filólogo e o colonizador. Iniciei esse projeto tratando do Fausto de Goethe. E desde então, a partir do Fausto e de várias outras obras que vim a tratar no segundo módulo e que ainda tratarei neste terceiro, eu tive a minha atenção sobre o que chamo de projeto humanista, um termo que me parece melhor por abranger vários humanismos, e por isso eu prefiro não falar em humanismo, a não ser que eu esteja circunscrevendo, por exemplo, o humanismo veneziano do século XV, por exemplo. E, bom, eu vim a notar que boa parte da narrativa dos críticos da modernidade é cheia de brechas. Vim a notar, por exemplo, que não existe muito claramente uma oposição entre a cultura da igreja, a cultura dos padres e a cultura laica moderna que sucederia a ela. Na verdade, uma série de elementos problemáticos que encontramos nessa cultura posterior tem origem justamente nessa cultura mais recuada que vemos como a antípoda do que vivemos hoje. Assim, eu não situo a modernidade exatamente à altura da Revolução Francesa, nem à altura do Renascimento, mas faço recuar até por volta do século XII para efeito das investigações que faço em Convívio. E ao ler a história nesse arco mais amplo, o projeto humanista começa a exibir certos elementos seus. Então, o grande problema, vejo assim, a partir sobretudo de uma certa leitura que fiz dos pensamentos de Pascal e especialmente da sua famosa aposta, a chamada aposta de Pascal, na qual vi uma prefiguração do chamado pacto fáustico, fala-se em pacto, mas na verdade no poema de Goethe trata-se de uma aposta feita por Fausto com o demônio. Enfim, a partir dessa leitura de Goethe e de Pascal, comecei a perceber, nesse horizonte, nesse arco mais amplo, que o problema não estaria, o problema de nosso relacionamento com o conhecimento, o que é algo que se reflete hoje na conduta que temos na pesquisa universitária, por exemplo. Comecei a notar que o problema não estaria tanto nos suspeitos costumeiros, como o individualismo ou o subjetivismo, pelos quais você cada vez mais iria internalizando os padrões pelos quais aferia a verdade ou a falsidade de algo. Não está exatamente nisso, mas sim no modo como se compreende esse processo de pessoalização, que na verdade é vivido como uma impessoalidade. Isso não está claro, mas eu explico. O projeto humanista representa a ambição de alcançar o mais alto conhecimento possível, que é visto como um conhecimento impessoal, mas alcançar através dos meios de que dispomos, que são meios apenas humanos e pessoais. Mesmo na ciência moderna, qualquer tipo de conhecimento que se pretenda o mais objetivo, o mais impessoal, foi algo alcançado por uma pessoa e depende, em última instância, dessa realidade pessoal de verificação da verdade.
Quando, no entanto, você começa a supor que o saber mais alto é impessoal e começa a jogar fora a sua pessoalidade, por meio da qual você alcança essa pretensa objetividade, bem, o que você está fazendo é querer alcançar a própria visão de Deus da realidade e muitas vezes negando a própria existência de Deus. Mas o problema não está fundamentalmente na negação, porque a maior parte dos autores, eu estou falando de autores recuados, é algo que você irá encontrar, por exemplo, em Pascal, é algo que você irá encontrar em Pedro Abelardo, são pessoas extremamente devotas. O problema está no modo como eles veem a impessoalidade, a objetividade, o modo pelo qual se salta de subjetividade à objetividade. É preciso corrigir essa ótica pela qual nós vemos o problema do subjetivismo ou do individualismo. O projeto humanista é problemático porque ele falseia na base a nossa posição existencial. E foi por isso que dei tanta importância a esse problema e busquei investigá-lo em obras literárias, em autobiografias do início da modernidade. Busquei investigá-lo em diversos filósofos, como Pascal, como Pedro Abelardo. Busquei tomar o Fausto de Goethe como uma moldura pela qual rever todo esse processo. E essa revisão chegará ao fim com a redação de um livro, que está com o título provisório de O Destino do Humanismo, que espero concluir ao fim deste novo e terceiro módulo de convívio. Este terceiro módulo, como falei, se chama A Alegoria do Mundo, o Mago, o Filólogo e o Colonizador. E tem por finalidade rever o projeto humanista à luz de uma alegoria, isso que chamam de alegoria do mundo. Isso não é algo gratuito, né? Eu acredito que o pensamento alegórico, o pensamento de tipo alegórico, que é um pensamento maximamente discursivo, só que disfarçado, ele disfarça o seu elemento, né, discursivo, ele é o mais próprio, ele é aquele que distingue os últimos 1000 anos aproximadamente do restante da história do Ocidente. O pensamento de tipo alegórico se tornou triunfante entre nós e a própria ciência moderna, as próprias ideias básicas com que lidamos hoje no trato social, a própria ideia de democracia, tudo isso tem elementos profundamente alegóricos que raras vezes são explicitados. Então, ao visualizar, né, diversos momentos de triunfo da alegoria, fosse nas artes plásticas, fosse na literatura, fosse na teoria política, fosse na teologia, eu comecei a perceber que talvez o melhor meio de aprofundar, de radicalizar o problema do pensamento alegórico é compreendê-lo nos moldes de uma alegoria. E uma alegoria que tem, a meu ver, já começo, meio e fim. Esse fim identifica-se com a nossa história. A história de nós latino-americanos, de nós brasileiros. A ideia de novo mundo, que se disseminou a certa altura histórica, né, na Europa, a descoberta das Américas, as possibilidades que o processo colonial revelou para a modernidade europeia, que não existiria sem o colonialismo, bem, tudo isso aponta para um ponto de viragem, que é o ponto de viragem de nascimento da nossa particular civilização latino-americana e especificamente brasileira. Nós, do ponto de vista europeu, já fomos o futuro do Ocidente. Hoje, do nosso ponto de vista, acredito que possamos dizer que o Ocidente já foi o nosso passado e, em alguma medida, ficou no passado.
pois nós somos pós-modernos de nascença. Fomos poupados de uma série de problemas da modernidade avançada por conta dessa característica fundante de nossa cultura, a qual também traz uma série de outros problemas, mas que são nossos e que precisam ser abraçados. Bom, ao fim deste terceiro módulo de convívio, o que eu farei é justamente abraçar esses problemas. As aulas finais, o processo final da investigação será justamente uma tentativa de reavaliar a nossa posição do mundo, vendo-nos como aquilo que decreta o fim da alegoria do mundo na história do Ocidente. Nós estamos, repito, em um momento de transição. Nós estamos vendo um mundo já ainda muito confuso, com várias marcas de violência, de incompreensão, de indecisão quanto a seus traços fundamentais, enfim, mas um momento que abre possibilidades e que, portanto, é muito propício para que nós olhemos um pouco para dentro, olhemos um pouco para a nossa cultura a partir de novos padrões, inclusive, de avaliação. Nós nos apropriamos das ferramentas da pesquisa erudita a partir dessas três figuras, tipos, em que vejo resumir-se o projeto humanista: o mago, o filólogo e o colonizador. Nós temos de reavaliar a herança que recebemos deles. E temos de fazer isso a partir de nossa situação histórica e social muito específica. Nós podemos criar coisas que ainda não foram sequer pensadas a partir da cultura brasileira, a partir dos elementos mais problemáticos da cultura brasileira. Esse, enfim, é o passo mais audaz da pesquisa que conduzo e convivo, e é ele que pretendo dar neste terceiro e último módulo sobre o projeto humanista.